Alô, pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Cacau Rosa e a gente estamos começando mais um vídeo pro canal. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Vou contar a parte 2 do vídeo que eu falei sobre a minha neném ter nascido prematura. Se você não viu esse vídeo e não quer ficar perdida, é esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link dele aqui e também lá no final desse vídeo vai ter o link dele, tá, gente? Então, se vocês quiserem também ficar por aqui, assistir esse, depois assistir o outro. Onde eu parei? Aqui tinha que seguir um protocolo. E aí a Elolô foi pra incubadora, que foi outra história. Só que agora, gente, voltei, ó, cacheadíssima. Então, se você é novo ou nova nesse canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque a gente tem bastante vídeo por aqui. Eu tô cada dia me atualizando mais para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Luísa nasceu, passou pra incubadora. O pai dela não reconheceu ela, gente, porque ele caiu na pilha, eu ficava tentando nele, que minha filha é ser neguinha. Mas eu sabia que não ia, né, gente? Porque apesar de eu ser negra, meu marido é branquelo, né? Como é que a junção aí não bate? Só que aí não bateu mesmo, que ela nasceu pura ele. Eu fiquei a Deus dará, né? E o pior que foi os dois, mas enfim, o Pedro é outra história. E aí, gente, o que acontece? Heloísa desceu para incubadora e eu fiquei internada no quarto, porque, como eu falei para vocês, a gente pegou infecção hospitalar. Eu tive que fazer um tratamento com antibiótico no quarto, enquanto a Heloísa fazia um tratamento com antibiótico lá na incubadora, já que ela precisava também dos aparelhos respiratórios. Nessa época, a Heloísa ela não tomava leite a sonda, e era um leite especial por conta dela ser prematura. Só que o que aconteceu? Ela desenvolveu, gente, uma alergia à proteína do leite. Alergia é uma reação anormal do nosso organismo, no caso, a proteína presente no leite de vaca. Ela pode ter sintomas respiratórios, por exemplo, tosse. Ela pode ter sintomas digestivos, como vômito, diarreia, presença do sangue nas fezes. Outra manifestação é a cutânea, com a presença da dermatite atópica. Somente o pediatra pode estabelecer esse diagnóstico. Se o bebê amamenta exclusivamente ao seio e a mãe ingere o leite de vaca, pode haver passagem da proteína do leite de vaca que a mãe ingere para o leite materno que o bebê ingere. Se o bebê está em alimentação mista, ou seja, leite materno mais um leite artificial, uma fórmula à base de proteína de leite de vaca, pode ser necessário fazer a substituição da fórmula. O diagnóstico é clínico e o pediatra que deve estabelecer esse diagnóstico. Ela não podia consumir nada que tivesse a proteína do leite e também não podia usar nenhum produto com proteína do leite. Até então ela estava sendo fornecida pelo hospital, as coisas dela. A única coisa que eu tinha que levar para o hospital, que era a única coisa que ela usava, era as fraldas, que ela usava a fraldinha RN e P. Dependia muito da fralda, que você sabe que de uma fralda para outra o tamanho é diferente, né? Pois é. Acontece que a Heloísa ficou internada nesse hospital materno-infantil. Ela ficou internada lá, ela nasceu dia 3, dia 5 ela recebeu uma transferência para um outro hospital, um hospital particular, o Santa Bárbara. Só que isso aí, gente, foi um incômodo muito, muito grande, porque eu vou explicar para vocês. Heloísa no materno, e eu lá também, eu descia toda noite para olhar ela. Quando eu descia para olhar minha filha, muitas vezes eu falo com toda a propriedade do mundo. Muitas vezes minha filha estava chorando porque estava com frio. E lá tem um aquecedor da incubadora. Só que, tipo, as pessoas não ligavam. Eu tinha aquilo lá. Quando eu descia, que eu vi que estava desligado, eu tinha que reclamar. Teve uma vez com a enfermeira que estava cuidando lá das crianças da Alcine no Natal. Ela simplesmente olhou pra mim, não liga a máquina aí. Gente, ela tava no celular. E aí, ela me explicou o botão que eu tinha que apertar. E eu tive que ligar pra aquecer ela.
E aconteceram outras coisas também que eu não gostei. Aconteceu de ter que tirar a sonda dela, eu ter que ajudar. Não que eu não quisesse ajudar minha filha, gente, mas é que eu acho assim, eu não tenho preparo nenhum para poder mexer com uma criança tão pequenininha, tão frágil. E lá eu cuidava, tipo, eu fazia esses procedimentos. Não tô falando de trocar fralda, não. Trocar fralda, eu amava trocar fralda meu nenenzinha. Mas era outras questões que eu acho que não era assim, que nem diz o pessoal daqui, não era da minha orçada, tá? Porque eu não sabia realmente. E aí ela recebeu essa transferência para um outro hospital. Só que a gente foi super mal informado. Nesse dia meu marido estava lá. Simplesmente informaram que ela ia ser transferida de hospital. Não informaram nem o nome do hospital até então. E aí a gente começou uma grande discussão. E eles querendo transferir, a gente falando que não ia, porque a gente não sabia para onde eles queriam transferir ela. A moça foi super grossa com a gente. Heloísa foi, aí ela pegou e falou que ela tinha que ir, a gente não tinha opção, a gente só tinha que assinar um documento para ela ir, que aí o motorista só levava com esse papel. Eu falei para ela, não vou assinar. E ela, mas é melhor para ela, é melhor por quê? Eu só quero saber o seguinte, é melhor por quê? Por que estão transferindo ela? O que tem lá nesse hospital que ela precisa que não tem? E aí elas ficavam me enrolando e não explicava, não falava, e meu marido já começou a enfesar, e já começou aquela confusão. Meu marido, ele é pequenininho, magrinho, pensa no homem que gosta gosta de uma bagunça, gosta de uma confusão. E eu tentando conversar para mim entender o porquê. Porque tá, eu tenho que transferir, ok. Mas o porquê? Para onde ela vai? Eu sou mãe, é o meu direito de saber. E eles não me falavam. Simplesmente eles me enrolavam e jogavam outra conversa em cima, até que por fim a gente bateu na mesa e falou, não vamos assinar. Não vamos. Ele falou, ela vai perder a vaga, não sei o quê. Aí desceu a supervisora lá das enfermeiras e explicou pra gente, não, é porque lá é um hospital particular, lá tem mais recurso, lá é melhor pra ela. Aí eu falei, aí, sabe aquele negócio de me acalmando? Eu falei pra ela agora sim, porque até então ninguém tava me explicando nada. Falaram que iam transferir a minha filha, eu já tava pensando pior, achando que minha filha tinha piorado, que ela precisava de um tratamento especial, porque ninguém me falava nada. E aí, o que acontece? Aí eu fui, conversei, sentei, chamei meu marido no canto, conversei com ele, expliquei, nós vamos assinar, agora a gente pode assinar. Você concorda? Ele concordou, a gente assinou, não passaram o endereço do hospital, passaram pra gente o nome do hospital. Ele foi, gente, esse dia a gente tava muito, muito apertado, porque esse negócio de a gente ficar no hospital, meu marido em casa, e tinha gente lá em casa nessa época, então a gente tava muito, muito apertado, e meu marido tava sem dinheiro até pra ir nesse hospital dela, porque era um hospital muito longe. E aí, da onde a gente tava para esse hospital era bastante longe, sabe? E aí a gente pega, ele foi e conversou com o motorista explicou, o motorista passou para ele o endereço, explicou certinho onde ficava o hospital, até ele falou para ele os ônibus que ele tinha que pegar para ir para o hospital. Graças a Deus, lá em Goiânia, você paga uma passagem, você anda uma distância bem, bem longa, né? Porque você pode ir, você vai de terminal em terminal. Se não sai do terminal, você pode pegar um ônibus pro outro. E aí o motorista explicou pra ele direitinho. E ele falou, aí ele já imaginando que ele ia de pé, gente. Nesse dia, realmente, a gente não tinha dinheiro. A gente não tava tendo mais dinheiro nenhum. E ele falou, eu vou a pé, que até o dia dele pegar dinheiro ia demorar um pouquinho. E aí o rapaz da ambulância falou pra ele assim, e outra, ele não pôde ir na ambulância, que eu também acho errado, porque ele era o pai e eu tava internada, então o certo era ele ir, né? Mas enfim. Aí o motorista pegou e falou pra ele, ficou com dó e falou pra ele assim, não, vamos fazer assim, eu te dou o dinheiro pra você ir lá ver ela hoje. Aí eu acho que, se eu não me engano, ele deu 15 reais pra ele. Acho que foi. E aí ele subiu lá pra me avisar e foi para o hospital. Ele chegou quase junto com a ambulância. Aí transferiram ela, gente, nesse dia. Contar pra vocês, eu tô falando muito da Heloísa, mas não falei pra vocês de mim, né? No dia que a Heloísa nasceu, que ela foi pra incubadora, meu coração já apertou. Mas, tipo,
Só falaram pra mim que ela tava cansadinha, não me falaram que ela tinha nada, que era uma criança saudável. Então, pelo menos por esse lado, eu tentei me acalmar. Gente, mas na hora que eu entrei no quarto, que eu deitei naquela cama, assim, e tinha mais tinha mais 3 leitos lá. Todos os leitos tinham a mamãe e o bercinho. Tinha a cama da mamãe, né, a maca da mamãe, onde a mamãe dormia, e o bercinho. E do meu lado também tinha um bercinho. Só que aí toda noite, gente, eu não conseguia dormir direito. Eu ficava no quarto. Assim, o período que eu ficava no quarto era só o período que eu tava tomando os antibióticos, porque era na veia. E eu lembro de eu ficar muito triste, tipo, não triste das mães estar com os filhos, que você vê aquela cena da mamãe e do filho, mas triste de saber que eu tive um neném, que eu tive a minha filha, o meu sonho de criança, que a minha princesa tinha nascido, mas de alguma forma ela não estava bem por algo que aconteceu comigo. Eu sempre me culpei muito. E aí eu olhava todo mundo com os filhos do lado, as mãezinhas dando mamar. Às vezes eu até ajudava também uma mãe aqui, outra ali, tipo, tinha uma moça que tinha feito cesárea, não tinha, como é que fala? Ela ainda não tinha saído o efeito da anestesia, o neném dela tava chorando, eu fui lá, peguei o neném, ninei ele um pouquinho, coloquei ele em cima dela. Enfim, eu ajudava do jeito que eu podia também. Porque o meu parto, como ele foi normal, a minha recuperação, eu não senti nada, eu não tava me sentindo mal, eu tava normal, sabe? Eu não senti nada assim de complicação, dor, nada. Então eu tentava ajudar, sabe? Por mais que aquela cena ali me lembrava muito minha filha lá cheia daqueles negócios, aqueles caninhos no nariz, aquela sonda, aquela incubadora. Gente, aquela cena ali é uma cena complicada. Pra gente que é mãe é sofrido. Não... eu sei que pra eles deve ser 1000 vezes pior, mas a gente vê eles ali naquela situação é muito, muito, muito complicado. E Heloísa, eu descia pra ver ela, tipo... Eu sempre descia pra ver Heloísa. Lá era assim, o quarto da gente onde a gente ficava, era no térreo, e aonde os bebês ficavam era no subsolo. Que não fizeram uma área embaixo, que era onde ficava o ursinho. Eu não sei se ainda é assim, porque teve uma reforma lá, né? Teve que fazer uma reforma que disse que a situação lá não estava muito boa. Aí eu pegava e, tipo, eu descia, gente. Eu não sei se eu quebrei resguardo. Lá não era... Eu evitava escada, mas tinha umas rampas, assim, onde passava as macas. Eu descia ali e ia todo dia ver o neném. E eu acho que num dia eu ficava mais lá do que no quarto. Eu só ia pro quarto pra tomar, que eu sabia os horários de eu tomar os meus medicamentos. Eu voltava e tomava o medicamento e voltava pra ficar com ela, porque eu tinha livre acesso, sabe? Para ficar com ela. Pelo menos isso lá, a gente tinha livre acesso. Eu fui super bem cuidada, minha alimentação lá era ótima, comi super bem, não passei frio, teve pessoas auxiliando, ensinar a pega, ensinando a mamar. Eu precisei tirar leite, lá mesmo, no mesmo hospital, eu descia para uma outra ala, já que eu não podia amamentar a Heloísa, eu descia para poder tirar o leite, para eu poder doar, porque lá tinha uma salinha que a gente doava leite. E aí, quando eu fiquei sabendo que lá tinha, eu fui atrás tanto para doar, porque você quer ajudar outras pessoas, tipo uma moça que tava lá. Eu conheci um caso de uma moça que ela tinha HIV e o neném dela não tinha. Então, ela precisava do leite que as outras mãezinhas estavam doando para dar pro neném, porque ela não podia amamentar para não passar, né? E nisso, eu já tava doando, mas eu me senti melhor ainda, mais animada ainda a doar. E aí eu sempre descia lá, que era um lado era aqui, eu por cima, pro outro lado você ia doar. Eu sempre descia e ia doar leite. Tipo, era toda quinta-feira eu ia lá doar. Gente, e eu, sinceramente, ficava muito feliz em estar doando, apesar de eu querer dar aquele leite ali pra minha filha. E eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, eu nunca tive problema com leite. Tipo, eu sempre tive bastante leite. E aí eu doava e quando eu ia dormir, às vezes eu tava tomando medicação, eu ia dormir, quando eu acordava eu tava ensopada, cheia
de leite, assim, pela roupa que lá vocês usam, é umas camisolinhas do hospital, não é roupa normal, né? E a minha ficava encharcada, por fim eu tava usando as minhas roupas também, porque eu usava as camisolas, sujava, aí meu marido, aí as roupas, as camisolas do hospital, o pessoal do hospital lava, e as minhas, eu vestia as minhas, sujava também, meu marido ia lá buscar para fazer a troca todo dia, para poder lavar e trazer outras limpas para mim. Assim a gente fez. Eu fiquei internada uma semana, um pouquinho mais de uma semana. E aí, quando a Heloísa ela foi transferida, eu não via mais ela, não tinha como ver ela porque eu estava internada, eu estava me tratando. E eu comecei a ficar num grau depressivo muito grande, gente, porque eu precisava, sabe? Ela era o que me dava força. E aí eu comecei a ficar muito deprimida. Eu lembro que eu chorava muito, muito. Tinha uma senhorinha lá, o nome dela é até Dona Graça. E ela ficava... Eu sou da religião, eu fui criada na evangélica, eu sou evangélica. Mas ela era católica e ela falava, minha filha, Nossa Senhora vai salvar sua filha, confia em Deus. Apesar de eu não ser dessa religião, gente, eu respeito muito, eu acho assim que cada pessoa tem o direito de escolher o que quer seguir, assim como eu escolhi o que eu queria seguir. E eu ficava feliz de ver que alguém estava me desejando algo bom, estava desejando uma coisa boa para minha filha, alguém que não me conhecia, e ela também me ajudou muito, tipo, assim que eu saí do meu primeiro banho, gente, foi ela que me ajudou, porque minha mãe não conseguiu ir. Eu fiquei sozinha no hospital, sem ninguém, sabe? Sozinha mesmo. E eu não tinha comido nada e eu tava muito tonta. E ela que me ajudou a tomar banho, e essa senhorinha, gente. E ela tava lá ajudando outra pessoa que também não era parente dela, mas era conhecida. Ela tava lá só por ajudar. E fez um anjo que essa pessoa é. E ela me ajudou muito. E ela sempre falava. E eu confio, gente, assim, confio muito em Deus. Por mais que não era minha religião. No caso, a gente não acreditar em santos, mas eu focava muito em Deus, eu sabia que ela estava me desejando algo bom de coração, então, para mim, aquilo ali já bastava, já me ajudava um pouquinho, só que com o passar dos dias eu fui piorando, eu comecei a chorar, tipo, muito, eu não estava conseguindo mais comer, eu não estava conseguindo mais fazer nada. A única coisa assim pra me dizer que eu não fazia, eu descia só pra tirar o leite, voltava pro quarto e tentava ficar ali o mais tranquila possível. E aí foi quando a mulher, uma das moças que cuidavam lá, que iam lá sempre da medicação, ela viu que eu tava muito ruim e ela tentou me ajudar, ela pegou e me ajudou, no caso, ela foi lá e conversou com o pessoal para poder me passar os medicamentos que eu estava tomando para eu tomar em casa. Porque ela viu que eu estava desenvolvendo, ela ficou com medo de eu estar desenvolvendo a depressão pós-parto. Porque eu realmente, gente, eu não estava bem, eu não estava bem. Então, dali, eu saí eu consegui, graças a Deus, ela me ajudou. E a médica passou para mim os medicamentos para mim tomar em casa. Eu só fui liberada quando meu marido foi lá na farmácia, comprou os medicamentos, trouxe, mostrou para ela conferiu um por um, aí ela me liberou para eu poder ir para casa. E aí eu fui ver a Lola na incubadora. Gente, eu chegava na incubadora, era fácil saber que a Heloísa estava acordada, porque quando eu chegava, você chegava assim na salinha, tinha um preparatório. Nesse preparatório, a gente tinha que vestir roupa, assim, higienizar, colocar a touca, luva, colocar a máscara. E toda vez que eu chegava lá, eu escutava um grito absurdo. Aí a enfermeira falava assim, essa aí é a pururuca. Elas apelidaram a Heloísa de pururuca, porque ela disse que ela não ficava quieta. Gente, na incubadora ela aprontou todas. Eles colocavam um acesso no bracinho, ela arrancava. Colocavam na perna, ela arrancava. Por fim, raparam a cabeça dela e colocaram na cabeça. E aí tiveram que enrolar um pano em volta da onde estava o acesso, assim, na cabecinha dela, sabe? E prender a menina, porque ela não ficava quieta. E eles tiveram que realmente, assim, prender a bundinha dela, assim, na caminha dela, porque
do jeito que ela tava fazendo, ela arrancava os tubos de respiração e ela precisava deles pra respirar. E aí era aquele sufoco, gente. Minha filha não dava sossego pro povo, não. Minha filha desde cedo era... A mulher disse que é a mesma coisa que você jogar ali a coisa de porco no óleo quente, é uma pururuca perfeita. E aí começou outra luta, porque a gente tava, tipo assim, como meu marido ficou muito cuidando de mim, cuidando da neném, porque a gente tinha que cuidar dela, tinha que estar lá sempre vendo ela, ele ficou sem trabalhar. Sempre que precisava ver ela, ele ia caçando serviço no caminho, ou eu fazia os currículos para ele, a gente só imprimia e ele ia levar. E eu ficava em casa, o meu vizinho, a gente tinha um Wi-Fi em casa, graças ao meu vizinho João Paulo, que eu falei pra eles, falei pra vocês dele no último vídeo. Ele passou a senha do Wi-Fi dele pra gente e eu ficava mandando o currículo dele pra todo mundo. Minha mãe conseguiu chegar, graças a Deus. Minha mãe me ajudou muito, minha mãe me ajudou bastante em casa, porque eu estava muito deprimida, gente. Depois da alta, assim, por mais que eu tava indo ver minha filha, eu tava muito, muito mal, porque eu cheguei lá um dia, ela tava com capacete de respiração, no outro era só os caninhos, sabe? Nesse ela tava com capacete, e ela tava com a cabecinha raspada, assim, do lado, e eles tiveram que colocar um acesso na cabeça dela, pra ela tomar medicação. Então, foi cenas, assim, muito fortes pra mim, que eu não esperava. São coisas que eu nunca esperei passar, entendeu? E quando você passa por essas coisas que você não tá esperando, aí acaba que a gente acaba desabando. No meu caso, eu já tava fraca, e aí eu comecei a desabar mais ainda. A minha mãe ficava tentando fazer eu comer, cuidando de mim, meu tio foi lá. Meu tio, ele me dava muita bronca, mas eram broncas construtivas. E eu sabia, desde a época, eu sabia que o que ele estava me fazendo, ele estava fazendo bem. Ele brigava comigo, falava, olha pra você, você tem que comer, você tem que se cuidar. Sua filha precisa de você. Como é que você vai cuidar dela se você não tá cuidando de você? E sempre tentando me fazer comer, tentando cuidar de mim, minha mãe também, minha irmã. Minha mãe precisou ir embora, porque também ela tem a chácara dela, né, gente? Ela precisou voltar, mas meu tio, minha irmã ficou para me ajudar em casa, já que eu ainda tava no resguardo. E descobri que estavam pegando gente para entregar panfleto para trabalhar mulheres. E aí eu fui com a minha irmã, porque ela não conhecia nada, ela falou, não, nega, eu vou trabalhar, vou te ajudar. Em questão também, porque a minha filha, já a gente foi avisado nesse hospital que pra gente pegar ela, a gente tinha que comprar um leite especial. Ela tomava o Pregominho, esse leite aqui, que na época a lata tava de 70 a 100 reais. A gente achou, depois de rodar muito, depois de quase um mês, a gente achou ela de 70, mas no começo a gente só achava ela de 100, 110, 110. Mais barato assim. E aí a minha irmã falou, vou trabalhar, eu vou ajudar vocês para vocês poderem ver a neném e poder cuidar dela. E aí a gente foi lá, eu levei ela nesse lugar, entrei com ela pra gente saber onde era a sala. Eu também queria saber o lugar onde minha irmã ia trabalhar, porque querendo ou não, é minha irmã mais nova. Eu aqui tentando gravar pra vocês e do nada o vizinho resolveu fazer uma reforma. Então já peço desculpa aí pra vocês, tá bom? Vamos continuar o vídeo. E aí, chegou lá, a mulher pegou o número e falou assim... E só que na hora de chamar, ela chamou eu. Aí ela chamou minha irmã. Eu acho que por questão da idade, ela me chamou, mas não chamou minha irmã. E eu ainda tava de resguardo. Mas enfim, eu peguei e falei... E meu marido sem trabalhar, eu falei... Eu fui com a cara e a coragem. Eu peguei e só falei pra Deus, Senhor, todo mundo fala sobre quebra de resguardo. Não pode quebrar o resguardo, mas eu preciso. Não é questão que eu quero fazer por graça, por nada. Eu preciso quebrar o meu resguardo, eu preciso ajudar em casa, eu preciso ver minha filha. E aí, lá era só meio período, então pra mim era ótimo, porque... Então pra mim... E era bom pra mim porque lá só era meio período, então eu fui. Lá, gente, eu tinha que pegar panfleto no segundo andar, descer pelas escadas, ficar entregando lá embaixo. Tinha horas que eu tinha que subir, pegar documento para levar para o outro dentista. Aí ficava, subia a escada, descia a escada, ia para outro dentista, subia a escada, descia a escada, voltava, subia, pegava, enfim.
Fiquei, mas graças a Deus também não foi muito tempo, tá? Foi alguns dias. E aí ele foi chamado pra entrevista, ele foi pra entrevista. E na volta, ele voltou pra me buscar, que normalmente ele nunca voltava pra me buscar porque ele tava em questão de serviço. Ele ia pra entrevista, sair da entrevista e ia caçar serviço ali em volta, entende? Qualquer coisa, gente, que aparecesse. A gente tava numa situação assim, qualquer coisa que aparecesse, pra gente era lucro. E aí foi quando ele foi me buscar. Eu, tipo, na hora eu assustei, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? Conseguiu o serviço? Ele falou que ainda não, mas que o cara ficou de ligar pra ele. Aí, depois da entrevista, o cara ficou de ligar. Só que ele falou que ligaram do hospital. Gente, na hora que ele falou assim, ligaram do hospital, meu coração. Eu comecei a chorar, tipo, do nada eu comecei a chorar. Já com medo, o que aconteceu, como é que tá minha filha, o que que houve. E já comecei aquele desespero. E aí ele falou pra mim assim, calma, amor, calma. Pediram pra você ir pro hospital, pra você separar uma mala com roupas da neném, com algumas coisas, e uma pra você e pra você ir lá no hospital. Que você tem que passar a noite com ela. E se tudo correr bem, amanhã nossa filha tá em casa. Quando ele falou isso, sabe, parece que há muito tempo parecia que eu tava andando assim, num buraco, na beira de um buraco escuro, esperando o momento de eu cair, esperando um vento, uma brisa me derrubar. E era como se aquele buraco tivesse sido fechado, sabe? Lembro que eu tava chorando de medo quando ele falou, ligaram do hospital. E quando ele terminou de falar o que ele tinha pra falar, eu tava chorando e sorrindo ao mesmo tempo, agradecendo a Deus e comemorando. E aí eu subi, eu tipo, já tava no horário de eu sair, eu subi. Falei com o pessoal, mais ou menos assim, que eu tinha que sair, que no outro dia eu não podia voltar. Aí, eles na época também eles não entenderam muito, aí falaram que se eu não podia faltar, que se eu faltasse eu corria o risco de perder o emprego. Eu falei bem assim, então que a partir de hoje eu não trabalho mais, hoje é meu último dia, então. Contei pra outra moça que trabalhava comigo fazendo a mesma coisa, ela ficou super feliz por mim. E aí fui, gente, fui pro hospital, dormi com a Heloísa essa noite. E até então eu nunca tinha pegado minha filha no colo, gente. Eu nunca tinha posto uma roupa na Heloísa, eu nunca tinha sentido o cheirinho dela assim no meu colo. E esse dia eu senti, sabe? Eu pude pegar ela. A moça da incubadora quis pôr a roupa dela e eu tava tão feliz, ansiosa, que eu nem peguei, deixei. Mas na hora que eu peguei ela, que eu senti o cheirinho dela assim, que eu pude colocar ela assim, sabe, no meu colo. Gente, sensação melhor do mundo. Olha ali, ó, brincando. A melhor sensação do mundo. Você saber que sua filha passou por tanto apuro, por tanta coisa na vida dela. E você depois estava com ela estava bem, sabe? Ela estava boa. E aí a gente dormiu. Essa noite eu tomei o máximo de cuidado para ela não chorar de forma alguma. E ela dormiu bem, ela tomou leitinho, fez xixi, fez cocô, tudo que ela tinha que fazer. No outro dia a gente foi liberada cedo. Meu marido estava lá cedo. O segurança colocou ele pra dentro sem nem poder, porque ele tava. O segurança ficou feliz de ver que a gente tinha recebido alta, porque não era Heloísa que estava internada, a gente estava internada na incubadora, a gente estava preso naquela incubadora. E aí a gente levamos a nossa filha pra casa. E depois disso, gente, as coisas foram acontecendo assim tremendamente bem. Preto, meu marido, que a gente tem uma gente mais preta, apesar de eu ser o galego da casa, mais preto, eu consegui o serviço. Eu fiquei cuidando da minha filha em casa. Nossa, gente, as coisas estão melhorando muito, 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 graças a Deus.
E depois que ela recebeu o alta, gente, ela foi uma criança plenamente normal. Ela se desenvolveu super bem, uma criança super alegre, ativa, engatinhou, fez tudo que uma criança normal fazia, porque muita gente me falava que ela poderia ficar com algum trauma, alguma coisa assim. Mas não, Heloísa, nessa parte assim, ela até então ela nunca teve nenhum problema. Hoje ela tá assim, pra honra e glória do Senhor. Minha filha tá linda, perfeita. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um beijão no coração de vocês. E fui!